Rock no ar. Salve, salve, minha gente! Tá começando mais um episódio do nosso Canal do Mangue, o podcast onde a gente fala sobre os modos de vida de quem vive da pesca, do extrativismo e da força das tradições. Aqui a gente fala dos povos e comunidades do litoral sergipano e norte baiano. E nesse episódio 73, a gente vai falar de uma das mais belas formas de produzir arte. Ela pode ser criada na mente, declamada, pensada, produzida, escrita no papel ou simplesmente sentida, colocada para fora. A gente está falando da poesia. E nas vozes dessa edição estou eu, Flávio Henrique Ferreira. E eu, Eve Oliver. Essa é mais uma produção do Núcleo de Educomunicação do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras, o PEAC. Olha, Flávio, eu tenho uma curiosidade. Recentemente foi comemorado o Dia da Poesia no Brasil. A data surgiu como uma homenagem a Castro Alves, grande poeta brasileiro, com uma história de lutas por causas nobres e pela abolição da escravidão. O Dia da Poesia é o mesmo dia do aniversário de Castro Alves, que nasceu no dia 14 de março de 1847, na Bahia. Com textos que criticavam a situação a qual os negros eram submetidos, Castro Alves ficou conhecido como o poeta dos escravizados. O poema Navio Negreiro foi um dos mais famosos poemas escritos por ele, no qual ele relatava sobre as condições de sofrimento durante o transporte dos escravizados, além de detalhes de suas vidas, manifestando sua opinião contra esses atos de maus tratos e abusos. Eu vou recitar aqui uma poesia que eu sempre gosto de recitar em todos os lugares que me pedem para recitar uma poesia. Eu sempre recito essa poesia aqui, e foi minha primeira poesia que eu escrevi falando sobre Ponta dos Mangue, que diz assim: Ponta dos Mangue querida, como é bom te contemplar. Olhando essas paisagens, dá vontade de ficar aqui admirando por suas belezas naturais e a vida que se renova nesses belos manguezais. Admiro suas águas desse rio que vai e vem. Aqui só tem alegria, a tristeza nunca tem. Não tem nada mais bonito do que esse meu lugar, o rio e o mangue e o majestoso mar. Ah, que legal, Eve! Então, desde sempre, essa data tem esse cunho político, né? Assim como a poesia da nossa gente. E aí, meu povo, nada melhor do que celebrar a poesia do que florear a conversa com quem faz. Nessa edição, a gente vai conversar com o poeta cordelista, educador e artesão Fio, poeta de Ponta dos Mangues, na cidade de Pacatuba. Conversamos também com a poetisa negra, multiartista, estudante de cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe, Keilane Bispo, lá do território Brejão dos Negros. E ainda batemos um papo com Iracema, de Pontal, lá em Diaroba. Todos eles são artistas do litoral sergipano. E dando seguimento ao nosso papo poético, vamos ouvir gente que faz poesia. Saber como foi o início e de onde vem a inspiração para sua criação poética. Escute aí o que Fio, Keilane e Seminha têm a dizer. Então, eu comecei a escrever poesia em 2012, né? Eu me apaixonei pela literatura de cordel, né? Logo após ler alguns livretos de cordel. Então aí eu comecei a escrever a literatura de cordel, né? O qual eu me apaixonei e sigo até hoje. Quando eu conheci a poesia, eu não via ela como um meio de comunicação alternativo, como eu vejo hoje, como uma forma de denúncia que alcança muitas pessoas, uma ferramenta útil para a minha comunidade, para mim como quilombola. Eu conhecia, óbvio, a importância da poesia, da literatura por conta da escola, mas quando comecei a criar mesmo, não foi com esse intuito. A poesia chegou para mim como uma forma de me concentrar, uma forma de desabafar, por exemplo. Tanto que eu escrevo de resumos de reuniões, assembleias e seminários, a desejos românticos do dia a dia e por aí vai. Minha primeira poesia, ou o momento que eu considerei alguém que escreve poesia,
foi na escola, foi uma poesia que se tornou uma música. O momento que chegou a poesia na minha vida foi o momento que eu vi a natureza, né? Que a natureza gritou, ela gemeu, ela pediu socorro. Foi quando eu vi destruindo, né? Aí foi em 2002. Refletindo as palavras de Iracema sobre a sua motivação poética, que foi essa sensibilidade de ouvir a natureza e o seu clamor de dor, vem daí a arte que fez brotar a sensibilidade sobre o belo existente na natureza e nas pessoas que precisamos preservar. Eu costumo circular por duas formas de escrever poesia. Uma mais individual, que seria a poesia romântica, onde eu me inspiro em mim mesma. E essa foi uma forma que eu encontrei de me expressar, de deixar sair o acúmulo de emoções aqui dentro. E uma poesia mais social, de resistência, que são os textos que escrevo sobre o meu território, tanto da beleza dele quanto dos venenos que tentam entrar em nossa comunidade. E para isso eu me inspiro nos meus, no meu povo. Eu quero que todos entendam o que eu falo. Eu me inspiro na minha avó, por exemplo. O meu intuito é que minha poesia alcance ela e minha irmã de 11 anos. Minha poesia é popular. Eu sou comunicadora popular e quero falar não pelo meu povo, mas com o meu povo, para eles e para os de fora. De todas as formas, com vídeos, músicas, que seriam poesias cantadas, danças, com falas em seminários, manifestações e, por que não, com poesia também, né? Desde quando eu comecei a escrever poesia, a literatura de cordel, que o tema principal sempre foi o cotidiano do meu lugar, né? As belezas naturais, o manguezal, os animais, o modo de vida da comunidade, as lendas locais e a religiosidade da minha comunidade, né? Sempre exaltando a essência do meu lugar. Esse é o tema principal dos meus cordéis, das minhas poesias. É um ser vivo, é um amor, uma flor, uma rosa, um cheiro. É uma conexão que a gente nem tem nem palavras para dizer. É maravilha, é canela, é uma conexão sem fim, que é um brilho, é uma luz, é vivência. A poesia é produzida, na maioria das vezes, de forma individual, saboreando o que vê, ouve e experimenta. No entanto, depois de produzida, ela se torna plural, social e comunitária. Vem uma possível conclusão. A arte é um alimento de reexistência de vida. Afinal, quais efeitos ou benefícios a poesia pode trazer para uma comunidade ou um povo? O pessoal da minha comunidade, conhece muito bem a minha poesia, né? Conhecem e reconhecem, né? Sabe da importância que a poesia que eu escrevo tem para a nossa comunidade. Hoje eles entendem isso, né? Eles aceitam muito bem a minha poesia, porque eles passam a entender a importância da poesia que retrata o modo de vida de cada um, as lendas, o cotidiano da comunidade. Então, nos dias de hoje, minha comunidade aceita muito bem a minha poesia, né? E ficam ansiosos para ver quando eu lanço um livreto de cordel, né? Todo mundo fica perguntando, e aí, filho, quando é que vai lançar um novo cordel? Sabe? Isso é muito bom, né? A comunidade aceita e isso é gratificante para mim que escrevo. A minha poesia, ela traz algo de bom para as pessoas, para a minha comunidade, porque poesia acima de tudo, ela é inspiração, né? Resistência, ancestralidade, o modo de vida das pessoas. Então, poesia é tudo isso. Então, eu tenho certeza que a minha poesia ela traz algo bom para a minha comunidade e as pessoas, né, elas se sentem representados com a minha poesia, né, porque eu trago, além
do rio e do mar, do mangue, do caranguejo, do siri e do camarão, eu trago também a história desse lugar. As histórias, as lendas, as histórias do passado. Então isso é bom, porque traz inspiração para outras pessoas. A maior parte das pessoas do território sabe que eu faço poesia. Muitas vezes em intercâmbios, eventos que ocorrem fora do território, sempre falam antes de mim que eu escrevo, que eu posso fazer a poesia. E eu gosto de ser conhecida como uma pessoa que escreve, que recita em benefício do meu território. A poesia me trouxe inúmeros benefícios. Como eu já tinha mencionado antes, comecei a escrever para me expressar. E não só me expressar na forma de vaziar emoções, mas na fala pronunciada mesmo. Eu, por exemplo, tenho uma péssima dicção. E isso faz eu ter receio em falar às vezes. Mas a poesia, ela me ajudou muito nisso. A poesia é uma das minhas terapias artísticas. E eu falo assim, mas acho que tudo que eu faço como terapia é sempre envolvendo o meu artístico. Eu amo tudo que envolve arte. Tanto que eu curso cinema. Eu faço capoeira, danço, rabisco com os desenhos e faço poesia. Eu não acho que essa prática substitui um profissional. Essas práticas, no caso, um psicólogo. Mas tenho que dizer que elas também te ouvem e ensinam como respirar bem e te respondem. Eu poderia falar como a arte faz bem em grande escala, algo universal, como os vários casos de pessoas que foram curadas por arte e comprovado de forma científica, mas eu gosto de falar do que eu vivo. E eu vejo a arte fazer bem as pessoas ao meu redor. As pessoas que criam os telespectadores também. A forma como eles sorriem quando ouvem o nome deles na poesia, ou como se identificam em pinturas e desenhos. E sobre as pessoas que criam, usufruímos muito disso aqui na comunidade. É a nossa forma de chamar a atenção dos jovens, por exemplo, através da arte. E a poesia é uma das mais usadas. Poesia é uma forma de arte que pode ou não usar palavras. A poesia pode se manifestar na literatura, mas também em diversas formas artísticas, como pintura e a escultura. Ela serve como um meio de expressão cultural, refletindo a sociedade em que é criada e permitindo a comunicação de emoções e experiências. Ela também é um documento histórico, preservando as vozes de diferentes épocas e culturas, e tem sido utilizada como uma forma de resistência em contextos de opressão e injustiça. Essa poesia se chama Filha do Quilombo. Sou de um lugar chamado Brejão. É um de um povo forte, do brado retumbante, o hino é todo nosso, cantamos as três raças de uma só nação. Quilombo Brejão dos Negros, povo roceiro, pesqueiro, catador e doutor. É enxada na terra, rede tarrafa no rio, cura dos seus coevas de manjericão, capim-santo, malva branca e alecrim. Somos filhas de dandaras, da pele pretas e de mão ásperas, de cabelos crespos e cachos adobales, de saias rodadas e cantos negros, de rodas e turbantes, do respeito ao Chico, a mata e o chão inteiro. Somos filhas de zubis, de lábios carnudos e narinas largas, da capoeira, maracatu e maculelê, do samba de coco, atabaque e base comunitária, do reisado e da Santa Cruz, do candomblé, o bando e do terreiro. Somos de Yorubá e Tupi-Guarani, do mangue gameleiro, de pés descalços e de antecedentes, de espiritualidade e ancestralidade. Somos memória temporal, quilombo, comunidade e base. Para ficar por dentro das novidades do canal do Mangue e também das ações do PEAC, sigam a gente em nossas redes sociais. No YouTube, busque por Educomunicação PEAC. E um aviso importante, no Instagram, estamos de volta no @PEAC Programa. O nosso site continua programapeac.com.br. A realização do PEAC é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. Até a nossa próxima edição, minha gente! No meu, no seu, no nosso canal do Mangue! Roteiro Itamar Peregrino. Locução Eve Oliver e Flávio Henrique Ferreira. Artes gráficas Larissa Vieira e Elizabeth David. Edição e montagem Itamar Peregrino e Edson Adriano. Essa é uma produção do Núcleo de Educomunicação do PEAC. Canal do Mangue! Do campo ao mar, PEAC no ar.